Você já se perguntou por que a data da Páscoa sempre cai num dia diferente? Nunca cai no mesmo dia? Então, esse vídeo é sobre isso. Meu nome é Júlio César Dias Chaves e você está assistindo ao Raízes do Cristianismo. A data da Páscoa, pessoal, tem a ver com a Lua. Vocês vão perceber que essa semana vai aparecer no céu uma lua cheia. Pode me cobrar, olhem para o céu que vocês vão ver que essa semana vai aparecer uma lua cheia. E por que disso? Porque a Páscoa, antes de ser uma festa cristã, já era uma festa judaica. Uma festa que celebrava a libertação do povo de Israel do Egito, mas era também uma festa da primavera, uma festa que celebrava o início da primavera e uma festa que celebrava as colheitas de cevada que eram feitas na primavera. É uma festa observada tanto por judeus quanto por samaritanos. E como se trata de uma festa judaica, a Páscoa ela é celebrada de acordo com o antigo calendário judeu, que é um calendário lunar. Então, o que define a data da Páscoa são as fases da Lua. Tá? Como a data da Páscoa é móvel, todas as outras datas que dependem da Páscoa também são móveis. A Quaresma, o Carnaval, Corpus Christi. O calendário hebreu, o antigo calendário hebreu, é um calendário lunar. É um calendário que depende das fases da Lua. Não é como o nosso calendário ocidental, o calendário gregoriano, que é um calendário solar. É um calendário que depende do tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. O que define o calendário judaico são as fases da Lua. A Páscoa judaica começa no dia 15 do mês Nissan e ela vai até o dia 21 do mesmo mês Nissan. Ou seja, celebra-se a Páscoa judaica durante 7 dias. Um reflexo disso pode ser encontrado na liturgia católica. No catolicismo existe aquilo que nós chamamos de oitava da Páscoa. A Páscoa é celebrada durante uma semana inteira, mais precisamente durante 8 dias. Para os judeus, o dia começa na véspera do dia anterior. Então, as celebrações da Páscoa já começavam na noite do dia 14. No catolicismo, mais uma vez, nós temos um reflexo disso. Nós temos aquilo que nós chamamos de vigília pascal. Nós começamos a celebrar a Páscoa na noite de sábado, na noite anterior à festa da Páscoa propriamente dita. Como a Páscoa judaica é o festival da primavera, o dia 15 do mês Nissan começa na noite da primeira lua cheia do equinócio da primavera, ou seja, o início da primavera. Como é que se calcula a Páscoa judaica, então? É o primeiro dia depois da primeira lua cheia, depois do início da primavera. O problema, é que a primavera, o início da primavera, pode variar entre os dias 19 e 21 de março. Agora vamos falar um pouco da Páscoa cristã propriamente dita. Jesus era judeu, ele nasceu judeu, ele viveu como judeu e ele morreu sendo judeu. E como todo bom judeu observante, ele celebrava a Páscoa. Os evangelhos e toda a tradição cristã atestam que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado durante a Páscoa. Então a gente pode calcular de acordo com o calendário judaico e transpor isso para o nosso calendário gregoriano, a data da morte de Jesus. E existem basicamente duas alternativas, duas opções. A primeira e mais provável é que Jesus tenha morrido no dia 7 de abril do ano 30. A outra possibilidade é que Jesus tenha morrido no dia 3 de abril do ano 33. Agora, foi a partir da morte e ressurreição de Jesus que a Páscoa passou a ter um outro significado para os cristãos. Antes, a Páscoa era a celebração da libertação do povo de Israel do Egito. Com a morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa passou a ser celebrada pelos seguidores de Jesus como a ressurreição de Jesus. E como Jesus ressuscitou num domingo, para os cristãos a Páscoa passou a ser celebrada sempre aos domingos. Então, o primeiro dia da Páscoa judaica, o dia 15 do mês de Nissan, ele pode cair em qualquer dia da semana, certo? Para os cristãos não. Para os cristãos a Páscoa sempre vai cair num domingo. Tá? Então, de modo geral, a data da Páscoa cristã ficou sendo o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do início da primavera. Agora, existiram controvérsias e existem ainda controvérsias entre os cristãos do Ocidente e os cristãos do Oriente sobre a definição da data da Páscoa. E isso acontece basicamente por duas razões.
a variação da data do início da primavera, lembrem-se que a primavera pode começar entre os dias 19 e 21 de março, e a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano. Lá no século XVI, né, o Papa Gregório, né, percebeu-se que o Sol, que a Terra demorava 365 dias e algumas horas para dar uma volta ao redor do Sol, então reformou-se o calendário e adotou-se aquilo que nós chamamos de calendário gregoriano. Só que os orientais, os cristãos orientais, continuam utilizando como calendário religioso o calendário juliano, até hoje. Então existe uma divergência no cálculo da data da Páscoa até hoje, entre o Ocidente e o Oriente, entre os cristãos do Oriente e os cristãos do Ocidente. Lá no século IV, no famoso Concílio de Nicéia, em 325, houve uma tentativa de se acabar com essa discussão, de se acabar com essa controvérsia. O concílio decidiu duas coisas: que a Páscoa cristã seria comemorada de modo independente da Páscoa judaica, ou seja, independentemente do dia que caísse a Páscoa judaica, a Páscoa cristã seria sempre aos domingos. E a universalidade, ou seja, todos os cristãos celebrariam a Páscoa na mesma data. O primeiro ponto foi atendido, o segundo não. Como eu falei para vocês, os cristãos do Oriente até hoje celebram de maneira diferente dos ocidentais. Às vezes coincide de cair na mesma data, às vezes não. Agora, uma questão importante diz respeito à variação do equinócio da primavera, a variação do início, né, do dia do início da primavera. Porque eu falei para vocês, a primavera ela pode começar entre os dias 19 e 21. E nem sempre é fácil definir com precisão, com exatidão, o dia em que começa a primavera. Hoje é muito fácil, com toda a tecnologia que nós temos, mas na antiguidade não. Então, por conta disso, por questões práticas, provavelmente no século III, as igrejas de Roma e Jerusalém se reuniram e definiram que para fins de cálculo da data da Páscoa, o início da primavera seria sempre o dia 21 de março. É aquilo que nós chamamos de lua cheia eclesiástica. Então, de modo geral, em termos práticos, qual é a data? Como se calcula a data da Páscoa cristã? É o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. Certo? Instituiu-se o dia 21 de março como dia específico para se calcular o dia da Páscoa. Ao invés de ficar se quebrando a cabeça, né, para saber se a primavera começa dia 19, dia 20 ou dia 21, instituiu-se o dia 21 para facilitar a vida de todo mundo. Então, repito, a Páscoa cristã é calculada como sendo o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do início da primavera, nesse caso, para os cristãos, no dia 21 de março. Tá ok? Então, esse ano, nós vamos ter uma lua cheia aí no sábado, dia 20. Então, a Páscoa judaica vai começar no dia 20, tá? No sábado. A Páscoa cristã vai ser logo no dia seguinte, no dia 21 de abril. E só a título de curiosidade, para a gente fechar o primeiro vídeo do nosso canal, né, eu vou informar vocês aqui qual é a data limite e qual é a data mais cedo da Páscoa. Né? O mais cedo que a Páscoa pode cair é no dia 22 de março. Aconteceu em 1818 e vai acontecer novamente em 2285. Todos nós já estaremos mortos. E o mais tarde que a Páscoa pode cair é dia 25 de abril. Aconteceu em 1943 e vai acontecer novamente em 2038. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, espero que tenha sido claro, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. É o primeiro vídeo do canal, então não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e divulgar o vídeo. Se você gostou, se você achou que foi útil, né, partilhe esse vídeo aí, divulgue o vídeo e ajude a divulgar o nosso canal. Muito obrigado e feliz Páscoa!